Cara, Patrick Sabará, esse é o meu nome. Me fizeram a pergunta para falar sobre a minha história, falar um pouco de quem é o Patrick, até chegar ao pastoreio. Eu sou filho de pastores há mais de 17 anos, se não me engano. Na verdade, a gente não nasceu num berço evangélico. Eu devia ter mais ou menos uns 5 anos quando os meus pais foram para a igreja. E aí começou a nossa caminhada, né? A gente morava em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Logo quando meus pais foram para a igreja, menos de um ano, a gente recebeu uma palavra para a gente ir embora para Itaperuna. A gente foi para Itaperuna, que é uma cidade no finalzinho já do Rio de Janeiro, chegando em Minas Gerais. A gente ficou 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, em Itaperuna. Foi ali que, de fato, deu pontapé. Meu pai foi elevado a diácono ali. Eu lembro da gente indo para a igreja, a gente era do Ministério Madureira ali, em Itaperuna, o pastor Sebastião. Lembro que, às vezes, ele carregava eu na bicicletinha dele indo para a igreja. A gente morava num ponto alto que dava para saber quando alguém chegava na igreja. Foi muito legal esse tempo lá. Logo depois de 1 ano e 3 meses, a gente recebeu uma palavra para vir embora para uma cidade entre Cabo Frio e Macaé. E a gente foi morar em Barra de São João. Ali a gente foi também para um Ministério Madureira. Meu pai logo assumiu uma igreja do campo. Foi onde começou a nossa vida aqui, então já se vão, sei lá, quase 20 anos aqui na região dos Lagos, Rio das Ostras, Barra de São João. A gente morou pouco tempo em Barra, logo depois a gente veio para Rio das Ostras. Logo então começou a igreja dos meus pais. E ali começou a minha vida na igreja de fato, porque até então eu era bem jovem na igreja, sempre, desde praticamente nos 5 anos, então cantava na igreja. Logo foi aqui realmente que começou algo ministerial na minha vida. Primeiro, como ministro de louvor, cantando na igreja, no Ministério de Louvor. Anos depois, eu já devia ter lá para meus 20 anos, que foi começar o Ministério de Palavra, de ministrar a palavra. Foi bem depois do louvor. A gente começou o Ministério Itinerante com o Ministério Yeshua. A gente lançou uma canção, se não me engano, em 2016. A gente lançou a canção Eu Sou Teu. Foi uma canção que estourou na cidade. Eu vim aqui pra conversar contigo, te contar o que tem acontecido, pois só tu és o meu melhor amigo, e sem ti não posso viver jamais, pois a tua presença me satisfaz. E eu sou teu. A gente começou esse ministério então a caminhar em algumas igrejas, ministrando e tal. E aí eu conheci o Impacto Radical. Conheci o Impacto Radical em 2014 e foi onde de fato a minha vida mudou, onde Jesus fez algo na minha vida. Desde então, depois do Impacto, eu conheci a Carol em 2012, que é a minha esposa. E aí em 2014 a gente foi para o Impacto, a gente casou também em 2014. E foi onde o Senhor começou de fato a colocar em mim o meu próprio testemunho, a minha própria comunhão com Jesus, sabe, de não viver mais debaixo do testemunho dos meus pais, debaixo da unção dos meus pais, mas agora começar a criar a minha identidade em Cristo, sabe, sair um pouco debaixo das asas dos meus pais, ter uma família. A gente casou em 2014, como falei. Então nós casamos em 2014, nossa vida começou agora deixando, né, os pais para se unir à esposa. Logo em 2018, eu recebi uma palavra para ir embora para Portugal. A Carol ficou aqui, eu fui para Portugal em agosto de 2018, eu fui para Portugal. Cheguei lá, conheci a Igreja Cristã Casa do Leão, que hoje é a nossa paternidade, a nossa casa de referência espiritual, né? Eu conheci o apóstolo Rafael, que é meu pai espiritual, e ali onde Jesus também me pegou por dentro, foi onde ele acendeu uma chama no meu coração, essa vocação, sabe, sobre vida, sobre pessoas. 2018, outubro mais ou menos, novembro, eu vim embora, voltei para o Brasil, e aí foi onde deslanchou de fato o ministério na minha vida. A gente começou a ministrar a palavra também. Foi onde o Radical me fez o convite, a Agir, na verdade, me fez o convite para ministrar as palestras do Impacto Radical. E foi onde Deus começou a ativar dentro de mim, sabe, esse chamado, essa vocação para liberar a palavra do Senhor sobre pessoas. Em 2019 para 2020,
onde eu recebi a unção, né, o óleo para o pastoreio. Nós acreditamos que não é o óleo que nos torna um pastor. Na verdade, as pessoas, elas olham para nós e já nos veem como tal, e o óleo é só para, de fato, evidenciar isso, mas não quer dizer que eu recebo óleo, então por isso eu sou um pastor. Na verdade, não, as pessoas já me reconhecem como pastor e já estava acontecendo. Eu ia em lugares, as pessoas já me chamavam como pastor, e o óleo em 2019, foi em janeiro ou dezembro, se eu não me engano, foi em janeiro, eu acho, 2020, que eu recebi o óleo para o pastoreio. Logo em fevereiro a Cecília nasceu, foi um presente de Deus para minha vida, e foi aonde Deus começou a me dar tudo isso, para essa responsabilidade, né, como um homem, como sacerdote da casa, para começar esse ministério dentro de mim. 2021 foi um ano muito louco, vários processos que a gente passou. Foi o ano onde eu saí da igreja dos meus pais, eu fui para uma outra igreja, foi a primeira vez que de fato eu saí debaixo das asas dos meus pais. Foram quase 3 anos, né, nesse processo. Foi onde Deus começou a ativar em mim o sacerdócio, onde Deus de fato me tornou um homem de responsabilidade, onde o Senhor ativou ainda mais o pastoreio na minha vida, e não só em mim, mas na vida da Carol, onde Deus ativou ela no pastoreio também. E aí foi onde Deus começou a gerar dentro de nós esse amor por vidas. Eu conto essa história porque eu lembro quando eu era chamado de pastorzinho, eu não gostava, eu odiava isso quando falava, o Patrick pastorzinho, o Patrick isso, e eu não gostava disso, porque o filho de pastor, ele sempre teve isso. E a galera que vai assistir isso, que é filho de pastor, sempre vai entender isso. Que, não, ele tem que ser diferente. O filho de pastor não pode dar esse testemunho, o filho de pastor é isso, o filho de pastor é aquilo, e isso foi gerando uma raiva dentro de mim. Então, era uma parada que eu não queria para minha vida, pastor, não. Na verdade, todo mundo sabe, a maioria sabe do meu testemunho sobre querer ser jogador de futebol. Então, meu sonho nunca teve pastorear uma igreja, pastorear vidas. Meu sonho era jogar bola, e depois, quando o sonho de jogar bola acabou, meu sonho era ministrar pelas nações, cantar por aí. Nunca pensei que eu estaria na frente de uma igreja pastoreando vidas, cuidando de filhos espirituais. E isso foi gerado dentro de mim, isso precisou ser gerado, essa mágoa, essa raiva das pessoas que colocavam isso em mim, sobre filho de pastor, filho de pastor, filho de pastor, precisou ser tratada dentro de mim. O Senhor precisou cuidar isso no meu coração, para hoje eu estar aqui, pastoreando uma igreja, cuidando de filhos espirituais. Hoje eu amo o que eu faço e eu estou feliz nesse lugar. É difícil demais, a gente acredita que tudo é difícil. Não tem nada melhor do que você fazer aquilo que você ama, que de fato o seu coração está queimando, sabe? Sobre isso, a vocação, ela precisa queimar no seu coração. E hoje a minha vocação não está na itinerância, não está no ministério de louvor, cantar por aí. A minha vocação, o que está queimando no meu coração, é cuidar de vidas, é fundamentar algo no coração das pessoas. E esse é o Patrick no pastoreio. Cara, a Igreja Cristã na Mesa, nós agora, nesse momento, estamos fazendo 10 meses, se eu não me engano, de igreja. Nós ficamos 3 meses numa garagem, vamos agora para 7 meses aqui nessa loja. Mas, na verdade, a Igreja Cristã na Mesa já tem sido gerada há quase 2 anos dentro do nosso coração. Esse amor por vidas, lidar com pessoas. Lembro que eu estava no quarto, eu sempre tenho esse tempo de pegar meu violão, estar com o Senhor, e foi daí onde nasceram a maioria das canções que a gente tem por aí hoje. Eu lembro que eu estava nesse lugar, eu estava com um piano no meu quarto, eu morava no Mariléia, e eu estava escrevendo uma canção chamada Na Mesa. É o meu coração queimando por ti, revela-me o teu grande amor. Já não sou mais ele vive em mim, e agora nós somos um, e agora nós somos um. Na mesa se revela tua beleza, me constranja. O Senhor começou a gerar em mim esse nome Na Mesa, e foi onde eu escrevi uma canção chamada Na Mesa, tá aí nas plataformas digitais, e foi onde ele gerou dentro de mim. O nome da igreja será Igreja Cristã na Mesa,
que fala sobre os jovens de Emaús. A canção toda fala sobre os jovens de Emaús. Eu lembro que eu estava aberto em Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, e eu estava ministrando essa canção, escrevendo essa canção na mesa sobre os jovens de Emaús, e o Senhor ministrando em mim sobre isso, que Ele me entregaria um lugar, uma casa espiritual, onde eu cuidaria de filhos como os jovens de Emaús, sabe? Eles estão voltando para casa tristes, frustrados com algo, com uma notícia que aconteceu. Eles estão voltando para uma zona de conforto, pronto a desistir de tudo, pronto a parar. E Jesus encontra eles no meio do caminho, Jesus começa a conversar com eles. A Bíblia diz que os olhos deles são impedidos de reconhecer que era Jesus. Jesus vai liberando a palavra, e a própria palavra liberando sobre eles a palavra, e eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Eles chegam agora na porta de casa. A Bíblia diz que Jesus faz como quem ia embora. Eles convidam Jesus para entrar dentro de casa e eles se assentam na mesa. E quando eles se assentam na mesa, Jesus pega o pão. Toda vez que Jesus se assentava na mesa, ele partia o pão. Então Jesus, ele senta na mesa, ele parte o pão. E a palavra diz que no momento que ele parte o pão, os olhos dos meninos foram abertos. E eles começam a dizer, era por isso então que meu coração estava queimando, era por isso que meu coração estava pegando fogo, porque era Jesus que estava caminhando comigo a todo tempo. Então o que acontece? Jesus, ele reestabelece a promessa, ele reestabelece de volta aquilo que estava no coração, o propósito dele para a vida dele. Qual era o propósito? Era ficar em Jerusalém, esperar o terceiro dia para que Jesus ressuscitasse. E eles estavam no terceiro dia ainda embora para casa, frustrados. Só que Jesus pegou eles no meio do caminho, colocou eles na mesa e reestabeleceu o propósito, a promessa sobre a vida deles. Então essa é a palavra base da nossa igreja, por isso se chama hoje Igreja Cristã na Mesa. Foi onde Deus gerou dentro de mim no quarto, orando. Nós acreditamos que uma igreja ela não é aberta, uma igreja ela é gerada. Então estamos abertos há 10 meses, mas há 2 anos nós estamos sendo gerados no coração de Deus, para que tudo isso está acontecendo na nossa vida. Já vem de um tempo já, não é de uma hora para outra, não aconteceu no estalar de dedos, não é algo do coração do pastor Patrick, mas é algo do coração de Deus, que foi introduzido no coração do pastor Patrick. Sabe, como eu falei, meu propósito, meu sonho nunca foi pastorear um lugar, nunca foi cuidar de vidas, meu sonho era jogar bola ou cantar por aí. Mas o Senhor introduziu isso dentro de mim e hoje eu amo o que o Senhor colocou no meu coração, cuidar de pessoas. Hoje eu amo pastorear a Igreja Cristã na Mesa. Foi dessa forma que foi gerada a Igreja Cristã na Mesa. E como ser pastor sem ovelha? Não tem como a gente ser pastor sem ovelhas, as pessoas foram chegando. Então entender que de fato aquilo que o Senhor estava gerando no meu quarto, só eu e ele, e agora estava realmente acontecendo, estava realmente saindo de um sonho, saindo de uma palavra de Deus, na verdade, para um lugar concreto, para algo que realmente está acontecendo. Como foi isso? Foi quando as pessoas começaram a chegar. As pessoas começaram a chegar, pessoas me procuravam para fazer gabinete comigo, pessoas procuravam, mandavam mensagem, pô, pastor, eu estou precisando de um conselho, me ajuda. E cada vez mais ia chegando essas pessoas e eu comecei a tentar entender o que Deus estava fazendo, porque até então os meus olhos estavam fixos na itinerância, em ministrar fora. Então eu estava acostumado a ir lá, ministrar e voltar e vir embora. Mas eu tinha pessoas que estavam comigo agora todos os dias, me pedindo conselhos, abrindo a vida para mim, e quando eu fui ver, eu já estava pastoreando essas pessoas. Então as pessoas foram chegando, e foi aonde aconteceu de fato agora de uma palavra de Deus para algo concreto. Deus estabeleceu agora, Deus está fazendo, e foi onde a gente então dar um passo. Há 10 meses atrás, na verdade, a gente precisou dar esse passo. A gente foi para a nossa garagem em casa, e a gente entendeu no Senhor que a gente precisava ficar 3 meses só a gente dentro da garagem, sem divulgar, sem Instagram, sem nada, para a gente gerar de fato aquilo que foi gerado no meu quarto, agora gerar junto com as pessoas que Deus nos deu. Então foram 3 meses fundamentando algumas coisas na nossa garagem, onde Deus começou a nos dar fundamentos, estabelecer algumas coisas na nossa vida. E depois de 3 meses, Deus nos direcionou à loja, e nós temos vivido dias incríveis nesse lugar. Iniciamos com uma conferência de inauguração, foi uma conferência incrível. Esse ano nós tivemos a conferência de primícias, também foi incrível. Então Jesus tem feito algo nesse lugar. Cara, o chamado, a vocação no meu coração do pastoreio. Como eu falei, eu comecei na igreja no Ministério de Louvor. Eu estava falando com os meninos esses dias sobre isso. Eu sempre fui o tapa-buraco. Preciso de baterista. Vou aprender, vou tocar de qualquer jeito ali, mas já fui aprendendo, virei baterista da igreja. Agora tá precisando de um guitarrista. Eu lembro que meu pai me deu uma guitarra vermelha. Essa guitarra foi até roubada uma vez que a igreja dos meus pais foram roubados. E eu comecei a tocar guitarra, tapar buraco na guitarra.
Agora teclado, eu lembro que eu ganhei um teclado também da Cássio, a pilha, e aí eu coloquei lá para tocar e tocava tudo errado, até aprender a tocar teclado. E fora o louvor, então já fazia o louvor também. Então eu sempre fui tapa-buraco ali, o que tá faltando eu vou entrar para fazer. E aí foi onde Deus começou a gerar isso dentro de mim, né? As habilidades pro Ministério de Louvor. A gente tem falado muito sobre isso, sobre habilidades e vocação. E aí começou o Ministério de Louvor lá na igreja dos meus pais. A gente começou a cantar, tocar, até começar a entender de fato sobre a vocação, algo que queimava de fato no meu coração, que foi agora por esses últimos 3 anos, quando Deus começou a gerar em mim agora. Como eu falei, eu tinha raiva, ranço de quem falava sobre o futuro pastor, o sucessor. Não queria isso para minha vida. Até entender que de fato Deus queria para mim aquilo. Nós fazemos planos e sonhos, mas os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Os caminhos deles são mais altos que os nossos. Então até entender que de fato eu preciso viver aquilo que Deus quer para mim, que já não são mais os meus pensamentos, eu já não penso mais nas coisas de baixo, eu já penso nas coisas do alto. Então entender que o Senhor estava gerando em mim foi difícil. Foi alguns processos que eu precisei passar para que Deus fizesse eu entender sobre o pastoreio. Ele precisou gerar dentro de mim esse fogo por vidas, esse fogo por pessoas, por amar pessoas, por ter paciência de sentar, ouvir, lidar com essas pessoas. O Senhor precisou gerar isso dentro de mim, essa chama dentro de mim, esse chamado para esse lugar. Deus precisou gerar no meu coração, porque era algo que o meu eu não queria, o meu ego não queria. Deixar o ministério de louvor, deixar a itinerância de lado um pouco, foi difícil para mim, porque então o meu ego chamava por isso, sobre viajar, né, o Brasil, viajar os 4 cantos da terra, cantando, pregando por aí. Era o que estava sendo desejado em mim, mas não era de fato aquilo que Deus estava acendendo a chama no meu coração, sabe? Então hoje estar aqui fundamentando essas coisas na Igreja Cristã na Mesa, cuidando de pessoas, isso tem queimado em mim, sabe? Eu precisei de fato deixar a itinerância para me dedicar totalmente à igreja local, porque não tem como conciliar as duas coisas. A gente precisa nos dedicar a uma coisa, porque a gente só vai ser bom em algo se a gente realmente nos dedicar a uma coisa. Não tem como a gente... É o que eu estava falando. Eu nunca me dediquei totalmente a um instrumento. Eu sempre fui tapa-buraco. Então, eu toco a maioria dos instrumentos, mas eu não sou bom literalmente em uma coisa, porque eu nunca me dediquei em algo, A gente precisa nos dedicar a uma coisa. E hoje eu estou me dedicando à igreja local, cuidando de pessoas. Então foi assim que o Senhor gerou dentro de mim. Ele precisou gerar essa chama, esse fogo, para tirar o medo, para tirar a angústia, de deixar as coisas, sabe? Eu não vou dizer que hoje não tem. Às vezes deito a cabeça no travesseiro e eu fico sem o que eu estou fazendo aqui. A crise existencial, né, nos pega. Sei o que eu estou fazendo nesse lugar, por que eu estou aqui. Aí, rapidamente Deus dá um start na nossa vida. Opa, levanta, vamos lá, continua, não para. Então Deus ele precisa gerar isso dentro de nós, sabe? Pela nossa força, pelo nosso braço, a gente não pode nada, a gente não consegue nada. Então se nós entendemos que não é sobre nós, não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer, essa chama nos pega por dentro. Jeremias entendeu isso. Senhor, eu quero parar, eu quero largar tudo, eu quero abandonar, mas existe um fogo que queima o meu peito, existe um fogo que cerra os meus ossos, que não me deixa parar, que não me deixa olhar para trás. É por isso que nós não paramos, porque existe uma chama no nosso coração, um fogo que queima o nosso coração, que cerra os nossos ossos, que nos faz ir avante, olhar para o alto. Então entender o chamado, a chamada de Deus, a vocação do Senhor, precisa entender aqui dentro, precisa queimar no coração, para realmente você deixar tudo para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Igreja Cristã na Mesa, ela é uma casa apostólica profética, nós nos movemos nos 5 ministérios, nós acreditamos demais na igreja primitiva. Então a nossa referência de igreja é a igreja primitiva, a primeira igreja. Então hoje nós nos movemos pelos 5 ministérios, nós acreditamos no apostolado, nós acreditamos no mestrado, no pastoreio, no evangelista, no profeta, nós acreditamos e nos movemos por isso. Nós somos uma casa que acredita nos fundamentos apostólicos que foram estabelecidos lá na igreja primitiva, nessa visão profética que foi liberada todo esse tempo, sabe? Então nós nos movemos por esse lugar. Além disso, somos uma casa sacerdotal, nós acreditamos no homem como sacerdote, no homem como governante, aquele que governa. Então nós temos nos movido por isso. Então você que vai chegar aqui, você vai ver de cara logo esse movimento apostólico, esse movimento profético e também um movimento sacerdotal de homens que oram. Nós somos uma casa que fomos geradas em oração. Eu lembro que
Logo quando a gente foi iniciar toda essa oração sobre tudo aquilo que Jesus estava estabelecendo, a gente acordava às 6 horas da manhã, na verdade às 5, porque às 6 horas a gente já estava no Google Meet com os homens orando. Eu lembro uma vez que a gente pensou numa loja, a gente passou em frente a uma loja e já estava batendo já os 3 meses que a gente tinha declarado ao Senhor, e a gente começou a procurar algumas lojas, e a gente encontrou uma loja, a gente foi orar uma semana, durante uma semana, às 6 horas da manhã, a gente ficava em frente à loja, junto com os homens, as meninas chegaram até aí uma vez, a gente foi orar uma semana, 6 horas da manhã, orando em frente à loja, e não foi de fato a loja, a gente está em outra loja hoje, mas essa igreja foi gerada em oração, então nós somos uma casa que ora, então nós trabalhamos aqui, vamos supor, com casa de oração, de 6 da manhã às 10. Por que, Patrick, 6 horas da manhã? Patrick, por que um culto na segunda-feira? Porque são dias e horários onde ninguém quer estar. É só para quem quer realmente, sabe? Um culto na segunda-feira, que geralmente é o dia que mais trabalha, a gente está voltando de um final de semana, a gente está cansado, mas é o dia que só vem quem quer. E quando a pessoa ela vem porque ela quer realmente estar nesse lugar, ela de fato entrega tudo para o Senhor, ela de fato ela se rende ao Senhor como deveria, sabe? Ela não está aqui por uma obrigação, ela não está aqui porque, vou só ir lá, não. Ela quer estar nesse lugar. Por que às 6 horas da manhã? Porque quem vai querer acordar às 6 horas da manhã para orar? Quem vai querer acordar às 6 horas da manhã para ler a palavra, para fazer o seu devocional? Então, é para quem quer. O horário de 6 horas da manhã para orar, o culto de segunda-feira é realmente para quem quer, sabe? Não dá espaço para aquelas pessoas, não, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero viver nesse lugar, não. São para realmente pessoas que querem. Eu quero estar lá segunda-feira, eu sei, eu vivi um dia cansativo, um dia que foi, talvez tudo deu errado, mas eu vou hoje lá louvar e adorar o meu Senhor. Eu vou primiciar as primeiras horas do meu dia, eu vou acordar às 5 da manhã, porque 6 horas eu vou estar com a palavra aberta, eu vou estar orando ao Senhor. Então, é só para as pessoas que realmente querem, têm esse anseio pelo Senhor, queimam pelo Jesus. Então, existem pessoas que não querem estar nesse lugar, mas acaba que elas veem essas pessoas que querem e acabam sendo atraídas para esse lugar. Então, é gerado no coração das pessoas esse anseio por estar às segundas, por estar orando às 6 horas da manhã. Então nós nos movemos assim, nós entendemos que nós não fazemos por medo, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos porque nós amamos a Jesus, sabe? Nós já não somos mais obrigados pela lei, agora nós vivemos no tempo da graça, e nós fazemos porque nós fomos agraciados por isso, porque foi um favor imerecido tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Então nós fazemos para devolver a Ele essa graça, devolver a Ele esse amor, que Ele nos amou primeiro, sabe? Então, nós fazemos porque nós fomos amados primeiro, sabe? Então, nós amamos o Senhor. Então, todo esse nosso serviço a Ele é por amor, sabe? Não é por obrigação, não é porque o pastor está me vendo, porque o pastor manda. Não, é por amor a Jesus. Então, nós nos movemos dessa forma. Ou por isso, dos cultos do culto à segunda-feira, do horário às 6 horas da manhã. Nós também temos domingo com os homens às 6 horas da manhã. E os homens vêm para cá, são tocados por Jesus, são tocados de fato por fundamentos apostólicos, e é para quem quer, para quem quer. Então, o Senhor tem nos movido dessa forma e tem sido incrível tudo que Jesus tem estabelecido na nossa vida nos últimos dias. E é só o começo, tem muita coisa por vir, muitos fundamentos ainda para serem fundamentados, muita coisa para que o Senhor faça em nossa vida. Essa é a Igreja Cristã na Mesa por alto, né? Então, para você entender realmente quem é a Igreja Cristã na Mesa, o que a Igreja Cristã na Mesa tem feito, você precisa vir para cá, conviver um pouco conosco, entender os movimentos que Jesus tem nos direcionado, porque nós entendemos que não é a Igreja Cristã na Mesa que se move, é o cabeça que dá movimento para o corpo, porque nós somos o corpo de Jesus Cristo, nós somos o corpo e da referência do homem perfeito que é Jesus Cristo. Então é Ele que nos dá o movimento. A Igreja Cristã na Mesa se move pelos movimentos de Jesus. É Ele que nos direciona, é Ele que é o fundamento dessa casa, é Ele que é o centro dessa casa, é Jesus.